nós chegamos no cume do monte. Há alguns dias, algumas semanas. E hoje eu precisava, você talvez um pouco mais breve, então eu precisava de muito da sua atenção. Nós estamos em Mateus 7, 28 e 29. Esse é o nosso último culto, né, sinagogal, ou última reunião congregacional, no sentido de culto, liturgia, música. Na semana que vem vai ser um dia mais leve, mais agradável. Teremos a celebração do batismo e teremos uma explicação sobre o momento, o que aquilo significa para nós. Vamos ministrar o batismo e depois curtir o dia juntos. Então vai ser um dia mais leve no que diz respeito à cerimônia. Hoje é a nossa última reunião do ano. Obrigado, Sam. E nós estamos terminando conforme aquilo que começamos. Sabe aquela ideia de concluir algo que você começou? Isso é bom, não é bom? Às vezes quando a gente não consegue, dá uma... E tem gente que já tem isso intrínseco, né? Não consegue terminar o que começou. E a gente teve como objetivo começar a falar do Sermão do Monte e concluiremos hoje. Ficamos 11 meses falando de 3 versículos e hoje a gente chegou no momento da descida. Mateus 7, 28 e 29. Diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Imagina você se preparando para pular de paraquedas. Alguém? Eu não tentarás o Senhor teu Deus, de jeito nenhum. Lá em cima eu já imagino assim, não, eu me imagino no alto da montanha sendo tentado por Satanás. Pula, eu não. Mas imagina você se preparando para pular de paraquedas. Você recebeu uma roupa especial, não é isso? Juntamente com outras pessoas que são a sua equipe de apoio ao salto. Você entrou no avião, imediatamente aquele avião decola. Você já está adrenalina a 1000 por hora, só por estar dentro do avião. Sim ou não? Normalmente, aquele avião vai devagarinho, né? E seu coração, sua adrenalina já está a 200 por hora. Você começa a alcançar centenas de metros do chão e olha lá de cima assim. O seu bairro se torna uma ponta de agulha. Do seu lado direito tem um homem prendendo aqueles mosquetões, te mostrando como funciona e, esse aqui é seu paraquedas, você vai ter que bater a mão nesse, você vai ter que puxar aqui, no momento que você estiver na determinada altura. Isso normalmente deve dar, depois do salto, 20 segundos, então você vai contando, 1, 2, 3, 20 segundos, você puxa, e você está ouvindo as instruções, ao mesmo tempo olhando da porta, ao mesmo tempo olhando para trás. Tem um relógio no braço daquele que também vai pular para a sua segurança, e a adrenalina subindo, e todo mundo ali dentro está dizendo, chegou a hora, está na hora de pular. Tudo ali tinha sido planejado, pensado naquele dia. O combustível do avião, a roupa, o paraquedas, os equipamentos, o tempo, tudo foi planejado para um momento, para o salto.
Tudo tinha sido pensado, tudo foi colocado ao seu serviço, e há uma bagagem de expectativa esperando você simplesmente se soltar daqueles homens e pular do avião. Parece que foi algo parecido com isso, esse momento do Sermão do Monte. Tudo o que aconteceu antes, todos os milagres, todas as curas, todas as evangelizações, todos os ensinos, tudo o que Jesus fez, falou e tocou, foi projetado para um momento, para a hora do salto, para o momento que esses homens que ouviram e viram tudo isso, desceriam da montanha e tocariam a multidão. De nada adiantaria esses homens ter apenas ouvido, aceitado como verdade, falado: nossa, esse pastor pregou bem hoje, não, eu entendi o auto-engano, eu entendi sobre construir sobre a rocha ou sobre a areia, eu entendi isso, eu entendi aquilo. De nada, estamos juntos? De nada adiantaria ter apenas mudado o estilo de roupa, vestido macacão para pular, vestido o equipamento, vestido paraquedas, se você chegasse na porta do salto, na porta do avião e não pulasse. Não adianta nada. Da mesma forma, não adiantaria nada a gente, como cristão, no século 21, ouvir tudo o que Jesus falou, ter dado atenção a tudo, ter faltado quase nenhum culto, ouvido quase todas as mensagens nesse ano, ter mudado a roupa, o estilo de andar, o estilo de falar, se a gente não saltar. E esse saltar tem a ver com descer do monte, continuar a vida, tocar a multidão, se relacionar com as pessoas. Fica nítido para nós que Jesus começa a pregar o Sermão do Monte para um grupo bem seleto de pessoas, que nós chamamos de discípulos. Mateus 5:1 fala que Jesus, vendo a multidão, chama os discípulos à parte, sobe o monte e começa a ensinar eles. Agora, no final de Mateus 7, Jesus parece que já estava indo caminhando a ponto de alguns da multidão já conseguir ouvir o que Jesus está ensinando os discípulos. Porque as multidões começam a se maravilhar com o ensino de Jesus. E o evangelista Mateus registra que quando Jesus termina de dizer tudo o que ele disse, as pessoas começam a olhar e falar: uau, como é especial esse ensino. E é pensando nisso que eu separei algumas características que possivelmente o Sermão do Monte nos marca como discípulos e como um maravilhoso ensino. Primeiro, a autoridade do Sermão do Monte deriva-se do seu próprio pregador. Por que o Sermão do Monte é diferente de todo e qualquer ensino dos deuses que vieram antes e que vieram depois? Porque na maioria dos nossos, entre aspas, nossos deuses, o que vale é o ensino. Se você perguntar para um budista, na sua profissão de fé ao budismo, ele vai responder: o que vale para mim é a cultura do ensino que eu aprendi. Se você perguntar a outras religiões qual o maior legado daquela religião, elas vão te responder: o ensino. E aí temos vários representantes, né? No caso de Jesus, não. O ponto principal que torna o que Jesus falou sem igual é quem falou. Todos os mestres do mundo se põem como elemento principal o que ele fala.
sobre alguém ou sobre ele mesmo, mas é o ensino que ele tem. Jesus nesse caso fala, não, eu vim para cumprir. O Pai me enviou, não enviou meu ensino, enviou a mim. Há algo que gera uma fusão entre o que foi dito e a pessoa que disse. E no caso de Jesus e do Sermão do Monte, era isso que sinalizava a autoridade. A autoridade está ligada à fusão do que é dito e de quem disse, com quem disse. Daí emana toda a autoridade que o diferenciava dos escribas da lei, que tinham talvez um ensino muito parecido, mas não tinha fusão com a vida deles. Os escribas sabiam tão bem, ou até mais do que Jesus, sobre a lei de Moisés. Mas eles sempre se apoiavam naquilo que alguém disse, o que Moisés disse, o que fulano disse. E Jesus é o primeiro a pegar o que Moisés disse, reinterpretar e disse, então eu digo, faça isso, vivam assim, olhem para o Pai, eu vim. Os escribas eram especialistas em façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. E normalmente esse é um risco que a gente pode correr ao chegar nesse nível de informação do Sermão do Monte. A gente sair daqui nesse fechamento de ano assim, aprendi muito, ouvi muito, entendi, vesti a roupa, coloquei os mosquetões, subi no avião. Mas na hora do salto de viver o que Jesus propôs, a gente não salta. A gente interpreta como eu aprendi, mas eu não quero viver. A gente não deixa com que essa fusão do que a gente aprendeu com quem a gente é aconteça. Normalmente a gente ensina o que a gente sabe, mas a gente reproduz o que a gente é. Tem pessoas que sabem demais, são muito sabidas sobre Deus. Tem curso de teologia, tem mestrado, pós-doutorado, tem informação sobre Deus, lê a Bíblia 5 vezes por ano, né? Tem um desafio aí que eu vou tentar fazer, ler a Bíblia toda em 40 dias, nessas férias aí eu vou tentar fazer isso. Tem muita gente sabida a respeito de Deus, mas o que Deus traz no Sermão do Monte não é informação, pessoal, não é sobre ter mais conhecimento de quem Ele é sobre vida parecida com a dele. E aí o negócio aperta. Sim ou não? Saber coisas a respeito de Jesus, até Satanás sabe, pessoal. Sim ou não? Ou você acha que Satanás não sabe que ele já perdeu? Imagina você estivesse num jogo de, como é que chama aquele negócio das bolinhas? Paintball. E tem 2 times. Cada time tem um capitão. Esse capitão do time A, do lado de cá, é Jesus. E esse capitão do time de lá é Satanás. Só que esse Jesus foi treinado, assim, em Israel. Melhor exército do mundo. E ele é o último oponente a ser vencido. E aquele dia, daquele confronto, acontece o fato do time de Satanás perder. Satanás, com a consciência que havia perdido, ou que ele vai perder, como que esse Satanás agiria desde o início do jogo?
sabendo que o fim dele é: eu não vou conseguir vencer? Por que ele tenta atazanar tanto no caminho? Porque ele sabe que o fim não tem como mudar. O fim, ele é rei. E ele será rei sobre, inclusive, Satanás. Todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar. Ou seja, não há como vencê-lo. Como que um oponente vencido se porta antes do dia da derrota? Desesperado. Por isso que ele não tem tempo a perder. Temos todo o tempo do mundo, mas não temos tempo para perder. E por que Satanás não tem tempo para perder? Porque tudo que ele puder fazer antes daquele dia, ele vai tentar fazer. Uma coisa é a gente conhecer Deus, outra coisa é a gente confiar em Deus. Jesus não estava querendo dar mais da lei ou dos ensinos para os discípulos. Ele queria dizer o seguinte: viu? Ouviu? Agora vai. E indo, faça aos outros o que eu fiz a vocês. Vivam com os outros o que nós vivemos juntos. O chamado cristão não é para a gente chamar as pessoas para ensinar sobre coisas a respeito de Deus. Isso aqui que nós fazemos não tem por objetivo ensinar sobre a Bíblia. O objetivo último disso aqui não é uma catequese, não é formação teológica, mas é: vivam e tenham relacionamento com Jesus, sejam mais parecidos ao máximo com Jesus. É diferente. Tem ambientes de ensino que você chega que o objetivo é o ensino, e não tem nada de errado com isso. Mas o fim último da nossa proposta é: vamos olhar para Jesus e tentar viver como Jesus viveu. Uma coisa é a gente conhecer, saber, ter informação. Outra coisa é a gente confiar e obedecer. Sim ou não? Tem muita gente sabida, pessoal. Tem um grupo que eu participo de marceneiro que chama Marceneiro Sabido. Porque todo mundo acha que sabe. Cada um fala uma coisa assim: eu sei mais. Nossa missão não é saber coisas, mas é viver coisas. Nossa missão não está em o quanto nós conhecemos Deus, mas o quanto nós nos submetemos a Deus. O quanto nós conseguimos pegar a nossa vontade e apequenar a nossa vontade. Tem alguém aí? Tipo, vou matar um hoje. Acontece não, né? Demais? E aí você não mata. Vou maldizer um hoje. E aí você lembra de Jesus e fala: não posso. Mas que droga, eu não posso. Por que eu não posso? A gente fica bravo, né? E aí você vai, o cara te fecha no trânsito, aí você vai lá para dar uma fechada nele, e no caminho que você começa a virar o volante, você lembra: eu não posso. Sim ou não? Não? Dá uma... Podia não, né? Tem hora que o Espírito Santo chega depois, né? Depois que você já fez. Aí o Espírito Santo vem. Falou: Jesus, cara. O objetivo de tudo que nós compartilhamos esse ano com você é te levar à consciência, ao conhecimento e à submissão a quem Jesus é. Se você sair daqui esse ano sabendo mais e não alterando sua forma de viver, para nós não fez sentido. E é isso que trazia originalidade, personalidade e identidade ao que Jesus fez.
Quando as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: puxa, ele nunca fez o seminário que a gente fez, ele nunca participou da escola de Gamaliel, ele nunca foi discipulado pelos rabinos da nossa época, mas ele fala diferente, ele vive, parece que uma autoridade, o que ele está dizendo é totalmente distinto dos demais. Irmãos, pensa essa cena comigo. Na sinagoga judaica, todo sábado pela manhã, se começa a reunião e alguém pega um livro da lei, uma porção da lei e uma porção dos profetas para ler. E esses homens que fazem essas leituras são escolhidos, né, mediante a sua formação, o seu conhecimento a respeito da lei. E diz a história lá no Novo Testamento que um dia Jesus está numa reunião dessa e no momento que chega a hora de ler a porção dos profetas, ele levanta, pega o rolo, lê o ensino dos profetas e responde assim para o seu público: hoje se cumpriu o que está escrito no livro. É mais ou menos o seguinte: pegam o que vocês sabem, tudo que vocês escutaram, ensinaram, estudaram, fizeram seminário, pega tudo, a sua apostila, sua graduação, pega tudo isso. Isso tudo se cumpre numa pessoa e essa pessoa sou eu. Entende isso? Você entende o tamanho da responsabilidade que Jesus chamou para si? Quando alguém chega para ele e fala assim: mas aonde está o Pai? Ele fala assim: olha para mim, olha o tamanho disso, gente. Aí você vai falar assim: mas Jesus era filho de Deus. Mas aqueles discípulos que foram se permitindo tornar a imagem de Cristo, foram experimentando realidades parecidas. Quer ver uma coisa? Paulo, em Gálatas 2, quando é questionado sobre a sua espiritualidade, ele fala: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo se apoderou da minha personalidade. É isso que ele está dizendo. A gente não gosta de bater no peito e falar assim: eu sou assim mesmo. Não é assim? Não, esse é meu jeito. Ei, sabe qual que é a dificuldade? Estamos em eterna construção. Não existe personalidade formada para um discípulo de Jesus. Por isso que eu sofro, por isso que você sofre, porque em vez de matar o outro, a gente olha para a nossa personalidade que quer matar e fala: precisa mudar. Normalmente tem aqueles que não sofrem, que estão leves, mas que possivelmente o Espírito não está mexendo nessas realidades, que precisam ser alteradas. E aí elas começam a bater no peito e falar: não, eu sou assim mesmo, eu falo assim, esse é meu jeito, se você quiser é assim. Ei, discípulo, tem jeito não. Até que Cristo viva em mim, vamos ter que mudar. Identidade, meus irmãos, tem a ver com ser idêntico. Então, quando eu falo assim: olha, o Felipe está construindo a sua identidade, eu estou dizendo o seguinte, que ele está buscando ser idêntico a. Só que o caminho que devemos trilhar é a identidade ou idêntico a quem o criou. Sim ou não? Quem o criou? Deus. Então, quanto mais ele se aproximar de Deus, o que acontece? Mais parecido ele se torna e mais Felipe ele é. Concorda? Nós, como igreja, no geral, nós subvertemos discipulado por uma cartilha, por um livro. Entregava o livro para a pessoa e falava assim: lê, tem as lições, a hora que você for aprovado, você passa o discipulado. Aonde está isso na vida de Jesus, pessoal? Jesus chamou os discípulos e falou: vem. E agora no alto do monte ele fala: vão. Não é vão ensinar,
a multidão, vão ajudá-los a guardar o que eu vivi com vocês, os ensinos que nós vivemos juntos. Não é ensinar a respeito de Deus, é ensinar o como viver o que Jesus propôs. Entendeu a diferença? Identidade é algo que é perfeitamente igual, é quando a gente chega a um ponto de ter igualdade com a gente mesmo. A gente não precisa ser cópia de ninguém. E a gente vai se aproximando do Pai, de Jesus, mediante o processo do Espírito Santo, aquilo vai nos mudando, nos moldando, e quando você acorda de manhã e fala, opa, eu sou a Ana, eu sou a Cláudia. Entende? Você não precisa, não, deixa eu ver como que eu sou aceito no Instagram. Deixa eu ver a técnica de conseguir mais likes. Não. Você não tem por objetivo essa mutação. O que está acontecendo em você é uma aproximação progressiva da pessoa de Jesus mediante a presença do Espírito Santo na nossa vida. E isso faz a gente mudar, sim ou não? Tem coisas que você não faz hoje que você fazia antes? Alguém tem? Alguma coisa? Quantos aqui podem dizer que venceram a si mesmo mediante alguma coisa que fazia e que o Espírito Santo assim acendeu a luz e falou assim, não façam mais? Sabe qual a prova incontestável que você não tem o direito de desistir? Porque você já venceu isso aí. O mesmo Espírito que fez você largar um cigarrinho de maconha ou a bebida que te embriaga, é o mesmo Espírito que habita em você hoje, que pode te possibilitar ser uma pessoa melhor. Por isso não tem direito à deserção, a dizer não consigo. O Espírito é o mesmo, a pessoa de Jesus é a mesma. Entende? O que existe dentro de nós são áreas prediletas, o que os autores vão chamar de concupiscências da carne, áreas que a gente não quer mexer, ou mexe com menos exclusividade, sim ou não? Que a gente vai deixando por último no processo de discipulado de Jesus. Todo projeto de vida deve começar na consciência de quem nós somos, minimamente a consciência de quem você é em Deus. Sabe por quê? Porque aí se você não corre o risco de ter que ser aprovado por ninguém, rir para ninguém quando você não quer rir, abraçar ninguém quando você não quer abraçar, ou bajular alguém que você não quer bajular. Você não precisa fazer nada disso para ninguém. Você precisa ser só você, inclusive com seus dias maus. Quantos tem? Dia mau? E dias maus? Eu tinha um colega de trabalho que dizia o seguinte: ninguém é obrigado. Tem dia que você chega aqui, você compra café para todo mundo, não sei o que, não sei o que. Eu realmente, cara, eu sou assim, e eu lutava comigo mesmo, aquele negócio, Jesus tem que me mudar isso não é bom. O outro dia eu chegava lá, bom dia pessoal. Pô, mas por que isso? O que está acontecendo? O que a gente fez? Não, você não fez nada, meu amigo. Esse é o grande problema, esse é um cânion que tem dentro de mim, isso sou eu. E aí você vai se aproximando dessa pessoa que Jesus te sonha em te tornar, e você vai tentando mudar essas realidades que nos afetam. Tudo que edificarmos distante da consciência de quem nós somos, a gente está construindo sobre um alicerce muito volúvel, uma areia movediça. Por isso que o versículo 24 ao 27, antes desse texto, fala sobre 2 casas e 2 solos. Se você construir a missão, o descer da montanha, baseado naquilo que você não é, não vai muito longe, vai ruir.
Por isso que a gente escuta sobre ministérios que começam muito bem, tem um ápice e não vão muito para frente. Então a primeira lição para nós é: a autoridade do Sermão do Monte deriva-se do próprio pregador do Sermão do Monte. Quando nós teremos autoridade no Sermão do Monte? À medida que nós encarnarmos o Sermão do Monte. Não é reencarnarmos, hein? Mas é encarnar, é tabernacular. É a mesma palavra que Jesus usou em João capítulo 1, quando disse: Ele veio. Ele tabernaculou em forma humana. É como se o Espírito Santo tivesse um representante da personalidade de Jesus e desejasse encarnar na nossa vida, entrar no nosso íntimo. Segunda coisa que eu separei para nós é que todos nós precisamos experimentar o novo nascimento. Abre lá em João 3:1. É preciso abrir porque tem uma palavrinha lá muito especial. João 3:1. João 3:1 diz assim: havia um fariseu não era qualquer um, tá, pessoal? Era um sabido. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Qual que são os dois personagens aqui? De um lado, um cara sabido, alguém que tinha informação sobre Deus, que sabia a lei, respeitado entre os judeus. É um cara que sabia, cara. Possivelmente tinha curso de formação, de teologia, de graduação, tinha instrução, talvez tinha sido discipulado por algum dos rabinos da época, Nicodemos. E ele já chega, olha qual é a intenção dele. Quando a cultura de discipulado, cultura judaica de discipulado, existiam os rabinos e os talmidins, né? Talmid no singular e talmidins no plural, os discípulos daquele rabino. E quando Gamaliel, por exemplo, tem os seus talmidins, o objetivo não era conhecer o que Gamaliel conhecia, mas viver o que Gamaliel vivia. Quando esse rabino estava em lugar público, somente os seus talmidins poderiam chamar de mestre. Porque é alguém que está sendo ensinado para a vida. Então, mestre, um ensino direcionado para a vida. E Nicodemos, sabendo disso, chega para Jesus e fala: Mestre. Jesus dá um pulo para trás e fala: Epa, eu não estou sendo seu rabino. Você não está aprendendo comigo. A propósito, para você começar a aprender nessa escola aqui, tem que nascer de novo. Nicodemos estava tão preso à razão, à matemática da teologia, que perguntou: como pode um homem nascer de novo, entrar de novo no ventre da sua mãe? Parece vexatório essa colocação de Nicodemos, sim ou não? Mas fazia sentido, porque é um homem que dominava o campo do saber. E no campo do saber, não tinha como fazer o que Jesus estava propondo. Jesus responde: é preciso você nascer de novo. Jamais, pessoal, conseguiremos viver uma vida que Deus quer sendo nós mesmos por natureza. Eu preciso fazer um parêntese.
Tem gente que diz assim, pecar é humano, sim ou não? Tem isso aí. Não, isso todo mundo faz, é humano, errar é humano. Errar não é humano, errar é desumano. Porque quando nós fomos criados, antes da queda, nós não fomos criados para errar, sim ou não? E não havia erro, não havia dolo no ser humano. O humano vem de humus, humus vem de terra, terra, terroso, Adão é vermelho, terroso, era um homem perfeito, sem erro. Então quando a gente fala assim, errar é humano, não, errar é desumano. O que fez a gente errar foi o evento da queda. E agora nós nascemos por natureza pecaminosa, não essência pecaminosa. Nossa essência que é o céu, que é o direito, que é o correto, que é o justo, que é o puro, que é o amável, que é o de boa fama. Mas a interferência da queda nos faz por natureza pecaminosa. E em natureza pecaminosa não é possível nascer de novo, a menos que Jesus entre no processo. Por isso que não há conversão estética, pessoal. Sabe aqueles cultos? Quantos aqui aceitam Jesus, tal? Aí a pessoa levanta a mão, vai lá na frente, faz apelo. No outro dia ela pode viver a mesma coisa que ela vivia na semana passada. Não muda. Por quê? Porque evento conversão é algo que acontece entre a pessoa e Deus. Quantos aqui experimentaram esse doloroso dia da conversão? Eu lembro que depois eu fui confessar publicamente que eu me converti, mas no dia que isso aconteceu comigo, o meu sentimento era uma profunda tristeza por quem eu era. De tamanha banalidade, futilidade que eram as minhas escolhas. Tem gente que fala assim, hoje é o dia mais feliz da sua vida, no dia da conversão. Na minha foi o pior dia, porque desconstruiu tudo que eu pensei que era a vida. Ele só fez assim, ó, tuf, o castelo. Jesus veio ao mundo para dar início a uma nova espécie de gente. A gente nascida de novo. David, eu erro mesmo. Não, tudo bem. Mas Jesus veio ao mundo como ser humano. Ele podia vir como anjo, sim ou não? Sabe por que ele veio como homem, sofreu o que a gente sofreu e morreu como morreu? Para mostrar para mim e para você assim, ei, qual é a desculpa? Eu estou inaugurando uma nova humanidade, Jesus disse. O primeiro Adão falhou, origem pecaminosa, queda, consequências da queda, Jesus cruz. Nova humanidade em Jesus, novo nascimento, nova criação. E quando nós nascemos de novo, tudo pode ser feito novo. Vou repetir. Tudo pode ser feito novo. David, é porque você não conhece a profundidade do meu pecado. Não, é porque você não conhece a profundidade de onde anda Jesus. Tá bom, mas qual que é a diferença entre os nascidos de novo e os não nascidos de novo? Está lá em 1 João capítulo 5, abre lá comigo. Como que a gente sabe se alguém nasceu de novo ou não nasceu de novo? 1 João 5,18. Posso ter um crente, confesso, que não nasceu de novo? Pode. Normalmente é o sabido. Sabe sobre Deus, pratica coisas a respeito de Deus. Mas 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, começar de novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob influência do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento
para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós sabemos, estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida, ou a vida eterna na sua versão. A diferença dos nascidos e não nascidos é Cristo. É porque Cristo, esse novo homem, faz com que você seja pertencente à natureza dele. E por isso, um processo contínuo de alteração da sua identidade. Contínuo. Todo dia. Todo dia um pouquinho. Só um pouquinho, Timóteo fala agora. Quero mamar? Não, já fez 2 anos. Ele, não, fiz 1. Vocês estão sabendo dessa? A mãe dele, antes dele fazer 2 anos, estava falando assim, ó, você não vai mamar quando você fizer 2 anos. Acabou, viu? Acabou. 2 anos, acabou. Aí no dia do aniversário, você está fazendo quantos anos? Aí ele, 1. Aí por que Timóteo está fazendo 1 ano? Ele, mamar não. Sabe por que eu estou te contando isso? Natureza pecaminosa, manipulação. Ele já tem 2 anos, mas ele quer ter 1 ano. Porque ele quer continuar mamando. Quando nossas imperfeições são expostas, nossos defeitos, nossas dificuldades, geralmente esse processo está apontando por alguém que está andando com Jesus. Por isso que eu prefiro o sujo, confesso, no processo de mudança, do que o aparentemente limpo, intocável, impenetrável. Só que quando acontece esse processo de aproximação de Jesus, nossos defeitos começam a ser expostos, nossas dificuldades. É um processo fácil, pessoal? Sim ou não? Normalmente as pessoas, a grande multidão que está perto da gente, faz o quê? Afasta. Porque elas não estão acostumadas a uma cultura de feiura na identidade do outro. Mas o que elas não sabem é que embaixo desse carvão tem um negócio lá dentro. E que mediante esse homem pega o carvão e começa a passar numa máquina e lixar e tirar um pedaço, tirar uma lasca, pode descobrir uma pedra. E essa pedra tem grande valor. Mesmo que a gente não tenha muitos próximos, se estiver um processo com proximidade de Jesus, continue. Um dia Jesus vai receber os frutos desse penoso trabalho de passar você na máquina, de moer essas realidades que precisam serem mudadas. Concluindo, qual que é a nossa missão então, descer do monte? Nossa missão é viver, pessoal. Nossa missão é chegar hoje e fazer o almoço. Não é isso? É lavar roupa, é ir bater cartão, trabalhar, pôr o dedinho lá, ó. Né? Essa é a nossa missão. Tá bom, mas qual é o conceito de missão dessa igreja? A vida. Ninguém aqui é mais especial por estar indo fazer missão na África, porque o que realmente essa pessoa está indo fazer na África? Viver. Sim ou não? Ou há algo mais especial que ela está indo fazer lá do que viver? A missão que Jesus nos chamou, pessoal, não é para a gente se travestir de um conhecimento sobre Deus, mas é uma vivência encarnada da pessoa de Jesus. Aí é diferente. Eu quero encerrar com Mateus 28. O Cacá trouxe para nós esse texto, dizendo que
a gente como igreja tem lido com uma grande comissão e falando para a igreja toda aí. E ele trouxe naquele dia de forma exemplar e falou assim: olha, só quem vai é quem passou pelo processo da montanha. Só é enviado quem subiu e deu conta de descer vivo, mas morto. Não tem essa da gente fazer a grande comissão com 200, 300, milhares de pessoas. Não. Mateus 28, 16 diz assim: olha, os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte de Jesus indicara, e quando viram, o adoraram, mas alguns, o que está escrito na sua Bíblia? Mas alguns, depois de tudo que viram e ouviram, ainda tinha gente duvidando. É a gente, né não, pessoal? Timóteo, meu filho, sua mãe já viu isso? Cantar não, agora não, depois. Mateus 28, 16. Alguns ainda estão duvidando, pessoal. E Jesus se aproxima deles e foi assim: olha, deixa eu te dizer, foi-me dado toda a autoridade. Sabe o que é essa palavra? Exousia. Foi-me dado toda a possibilidade de vida e ensino em uma pessoa só. Eu. Vou repetir. Foi-me dado o direito de enviar quem eu quiser em meu nome, porque a autoridade é minha. Quem veio aqui como segundo Adão fui eu. Então eu vos digo: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a saber a Bíblia. É isso? Ensinando teologia para as pessoas? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, não tem a ver com o quanto nós sabemos, tem a ver com o quanto nós somos, com o quanto Jesus é em nós. A ordem aqui é: vão e façam discípulos, porque ir não é opcional, ou é? A vida é uma jornada, nós estamos indo. A propósito, nós cantamos 2 músicas hoje de um álbum que vai chamar Caminho de Casa. Estamos indo para casa, estamos em viagem, somos peregrinos. De qualquer forma, estamos indo. Ir não é opção. A opção é se nós vamos fazer ou não discípulos. E a autoridade que nos foi dada é: se vocês estiverem em mim, se vocês estiverem em mim e eu em vocês, as coisas vão acontecer. Vão a todas as nações, etnias, povos, tribos, raças, língua e nação. Quem que Jesus falou que vai se dobrar? O final do jogo a gente já sabe. A questão é quem estará cooperando com o final do jogo. Entende? Viver, pessoal, não é condição. Condição é se nós vamos fazer missão ou não. Ninguém pode fazer o que não é, sim ou não? Mateus 12:33. Ou fazer a boa árvore bom fruto, ou a má árvore má fruto, porque pelos frutos se conhece. Tem gente que é árvore há anos, produz até sombra, mas não consegue dar fruto, porque para dar fruto tem que ir
em missão com Jesus. Muito além de um mero espanto, o que eu desejo para vocês não é a admiração do Sermão do Monte, mas é uma encarnação de Jesus. Não é para ficar igual a multidão, sabe? Nossa, que lindo! Não, hoje foi legal, né? Não. Isso é a multidão. Discípulo é por onde eu começo. Por onde eu começo a morrer. E eu quero encerrar com um texto que me marcou muito ontem à noite. Hebreus 10, 19. Abre seus ouvidos espirituais e olha a profundidade desse texto. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Irmãos, existe um rastro de sangue que nos dá vida. Existe um rastro de sangue que nos possibilita o caminho de volta. Não sei se você já passou por essa experiência na roça de matar porco ou matar algum animal, e do local onde mata até o lugar que vai destrinchar, eles vão arrastando o animal. E se qualquer pessoa chegar ali dias e dias depois, sabe onde ele foi morto e o caminho que foi feito até o lugar da morte, até o lugar que seria destrinchado. Por quê? Porque alguém, por meio do sacrifício da cruz, nos abriu esse caminho. E esse caminho, ele é novo e vivo. Não é algo que você já sabia 10 anos atrás. Hoje é vivo. Não é algo assim, eu me converti, eu não preciso saber mais nada. Não, é vivo. Pastor, mas parece que eu já cheguei no final do caminho. Não chegou. O final do caminho é Ele. Continuando. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Alguém aqui? E tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Existe um rastro de sangue, e esse rastro nos deu um novo e vivo caminho. Esse cordeiro se chama Jesus, que possibilitou essa aproximação em plena confiança. Não sei se quantos aqui já passaram pela experiência de tentar fazer algo mais de uma vez e não conseguir, ser frustrado. Alguém? Na segunda vez, na terceira, que você não conseguiu, qual que era o ímpeto para você tentar de novo? À medida que nós vamos tentando e tendo insucessos, nosso ímpeto vai diminuindo. A nossa confiança que a gente vai conseguir fazer aquilo. Outro dia, um amigo chamou para correr 10 km. Eu corri, mas quase que eu de lá fui para o João 23, estava mais perto. Se você me chamar hoje, eu vou ter que treinar.
E o que o texto diz é: não é por vocês, eu os aproximo em plena confiança, que mesmo que vocês tentaram ontem, hoje em plena confiança, porque é no sangue dele. Entende? Não tem a ver o quanto você vai conseguir, tem a ver o quanto ele vai encarnar na sua vida, na minha vida. E essa é a minha oração final. Quanto você está disposto a pedir a encarnação de Jesus na sua vida? O tabernacular da pessoa de Cristo na sua vida. Quanto você está disposto a deixar para ontem? Não, eu fiz isso, mas eu fiz até ontem. Hoje, um novo e vivo caminho. Na pessoa, no sangue, na confiança daquele que morreu na cruz por mim, e que eu não farei desse sacrifício em vão. Vou me apegar. E é nessa confiança que eu te convido a abaixar sua cabeça e orarmos. Feche seus olhos. Pai, eu oro por um novo e vivo caminho para nós. Novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. Oh, Espírito Santo. Novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho, Senhor. Não na confiança do que nós podemos, mas na confiança de quem o Senhor é. O Senhor que está acima dos nossos maus testemunhos, nossos maus exemplos, acima das nossas imperfeições, dos nossos julgamentos. Nós queremos nos apegar no teu rastro. Oh, o teu rastro de sangue, de vida. Queremos nos apegar a esse rastro de vida, Senhor. Até o dia que nós veremos a tua face. Oh, vamos orar isso juntos.